night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go, no. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Aleluia. Graça e paz, família que ama. Aleluia. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, graças te damos. Ah, Jesus, que privilégio é poder te adorar, é poder entrar na tua presença, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor fique à vontade no nosso meio. Se quiser batizar, batize. Se quiser curar, cure. Se quiser libertar, liberte. O Senhor tem liberdade aqui no nosso meio. Que seja uma viração do dia na tua presença. E que tudo que vem acontecer aqui seja para o louvor e glória do teu nome. Nós já agradecemos. Nós já te agradecemos por tudo que vai acontecer aqui. Amém, amém e amém. Em qualquer outro lugar, a sua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Jesus. Você pode abrir a sua boca e declarar uma palavra de gratidão ao Senhor. Dê graças a Ele, dê glória a Ele, bendiga o nome dEle. É por causa dEle que você está aqui. É por causa dEle que nós nos reunimos como povo santo dEle. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Seja adorado o teu nome que tem todo o poder, o teu nome que quebra grilhões, o teu nome que ressuscita mortos, o teu nome que tem salvação. É o nome de Jesus onde encontramos libertação. Não há nome igual ao nome do nosso Jesus. O nome que cura, o nome que liberta, o nome que salva. Seja adorado nessa hora. Seja adorado, Jesus. Seja adorado. Você pode nessa hora se unir em fé ao seu irmão que está aí ao seu lado. Se una em fé aí, dê a mão a ele. Dê a mão a essa pessoa que está aí ao seu lado. E queridos, nós temos vivido dias tão difíceis. Mas deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Deus não perdeu o controle das situações. Nada. A gente olha e parece que, meu Deus, Deus não está vendo. Ei, olha para essa pessoa que está aí ao seu lado, bonita. Mas veja, me entenda. Olhe com olhar de profeta. Amém? O que é isso, pastora? É olhar para ela com autoridade. E você vai olhar para ela e vai dizer: meu irmão, Deus tudo vê. Deus está no trono dele de glória. Deus está reinando soberano. Isaías vai dizer: eu vejo o Senhor sentado no seu sublime trono, e ao redor anjos cantam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Meu irmão, aqui pode tudo ficar bagunçado, aqui pode tudo ficar fora do lugar. Ei, mas no céu nada mudou. Ele tem o controle de todas as coisas. E a palavra dele nos faz observar isso. Sim, enfrentamos dias difíceis. Mas o que é que a palavra dele diz? A palavra vai declarar lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus disse. Se Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, que vivem debaixo do seu propósito, eu fico com aquilo que Deus disse. Agora, presta bem atenção. Todas as coisas são todas as coisas. Porque a gente acha que as coisas só cooperam quando tudo vai bem, quando nada foge do meu controle, quando as coisas saem exatamente como eu quero. Aí a gente lê esse versículo e diz: tudo coopera, todas as coisas. Mas todas as coisas não está lá. Algumas coisas não está lá. Só as coisas boas cooperam, não. Momentos difíceis, dias de dores, dias de lutas, guerras, tribulações, esses dias também cooperam para o nosso bem. Mas deixa eu aliviar para você.
pastor, então eu tenho que aguentar o dia mal. Deus vai nos dar força para resistir ao dia mal. Amém? Mas olha, os dias bons passam, mas os dias maus também passam. Nenhuma estação dura para sempre. Por isso, coloque suas expectativas no Senhor. Abra sua boca, abra sua boca. Comece a colocar aí as lutas, as aflições, os dias bons, os dias maus. Coloca diante dele. Deus tudo vê. Deus não está dormindo. Deus não está descansando, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que enquanto nós descansamos, Ele trabalha ao nosso favor. Ele não está dormindo, não, Ele está acordado, porque a palavra diz que Ele vela por nós. Ele está insistentemente cuidando da minha e da tua vida. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Como é bom saber que nós temos um abrigo seguro, que debaixo das tuas asas nós encontramos descanso. Sim, como é bom saber que nós temos um pastor e a sua presença não vai nos faltar. Não, os dias ruins chegam, mas o Senhor é aquele que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos dá alegria até no dia mau. Mas os dias maus passam e chega Jesus com a sua paz, com a sua alegria, com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, nome mais doce. Ah Jesus, ah Jesus. A tua palavra declara que quando me faltam palavras, o teu Espírito Santo intercede por nós. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Seja adorado. Seja adorado, Jesus. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado, Jesus. Eu não vou descansar. Seja adorado. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Oh! Diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Diante do teu altar, diante do teu altar. Que essa é a hora de nós adorarmos ao Senhor, mas muito mais de honrar a Ele por tudo que Ele é na minha e na sua vida. Nós não mereceríamos qualquer favor, mas Ele escolheu nos amar e nos abençoar. E a palavra declara que todas as sortes de bênçãos já foram liberadas no céu. Para mim e para você, diga amém. E o que é que está faltando? Nos alcançar. Porque a palavra garante que as bênçãos nos alcançam. Mas para que isso aconteça, nós precisamos cumprir os princípios do Senhor. E eu não tenho dúvida que um deles é a gente devolver uma parte daquilo que Ele nos dá. Daquilo que Ele nos abençoa. Porque, meus irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, não vem de nós, é dEle. A Bíblia declara que sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, nessa hora, eu convido você a entregar uma parte, seja o seu dízimo, seja uma oferta, uma semente que você vai plantar aqui neste lugar, ou até mesmo uma primícia. E eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida financeira,
Talvez as coisas não estejam nem tão bem, mas profetiza, profetiza. Ei, Deus, Ele tem tudo que a gente precisa. O Senhor, Jesus, Ele é suficiente. Ele tem o poder, Ele tem o controle. Ele é o dono do ouro, da prata. Tudo vem dEle. Amém, igreja? Deixa eu orar por você. Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor e favor na nossa direção. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado de sobremaneira. O Senhor tem nos dado muitas vezes mais até do que merecemos, Senhor. Mas nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tu tens sido um Deus fiel, um Deus de provisão sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas e sobre os nossos negócios. Nessa hora, em especial, eu abençoo os teus filhos, os negócios dos teus filhos, os empresários dessa igreja, as mulheres empreendedoras dessa igreja. Oh Pai, em nome de Jesus. E todos aqueles que têm seus empregos, que esperam uma promoção, libera, Pai. Porque a tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor é aquele que, se cumprimos os princípios, nós viveremos o que está escrito na sua palavra. Que os celeiros se encherão e que os lagares transbordarão. E eu creio tão somente na tua palavra e naquilo que o Senhor diz. Amém, amém e amém. Nessa hora você pode vir adorar o Senhor com alegria. Você que está nos assistindo pode fazer através do QR Code e do que aparece aí na sua tela. Mas venha adorar com alegria.
por essa fé que nos trouxe até aqui, a esse novo ano. Eu estou aqui para te lembrar que domingo, 11 de janeiro, nós estaremos de volta com as nossas programações presenciais, com a celebração da família às 17 horas. Você e sua família, é importante participar disso. E já está disponível o nosso Devocional 2026 Fé em Movimento, um devocional semanal inspirado em tantas histórias bíblicas que nos comprovam que a fé faz diferença. São 52 sermões para edificar a minha vida e a sua vida. Palavras que vão movimentar a nossa vida através da fé. Você, liderança dessa casa, precisa adquirir seu devocional, porque ele será a base para os nossos estudos durante os nossos encontros do Grupo Família. Nós vamos juntos empoderar a nossa igreja a crescer e avançar. Nesse ano, o devocional veio recheado. Não veio só com as mensagens semanais, mas veio com versículos, palavras, devocional pessoal, veio com planejamento de leitura bíblica. Então está rico de possibilidades para mim e para você continuar crescendo na palavra e no conhecimento do Senhor. O valor está abençoador, custeando apenas aquilo que foi produzido, e tudo que for arrecadado será para o reino do Senhor. Você pode adquirir comigo ou com a Priscila durante as nossas celebrações. É isso aí, família. Agora você vai reassistir uma palavra que foi liberada no nosso coração, mas tão pertinente para esse novo ano. Então prepare o ambiente, toma nota de tudo, porque Deus quer falar com você através dessa palavra. Deus te abençoe. Gênesis capítulo 14, a partir do verso 10, vou ler na minha versão NVT. A Bíblia diz assim: acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto alguns escaparam para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos, pertencentes a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedor Laomé até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedor Laomé fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedor Laomé e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Safé. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque o dízimo de todos os bens que havia recuperado. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, por esse culto, por tua doce presença nesse lugar. Nós entregamos em tuas mãos esse momento tão especial, que tua palavra foi lida, Senhor, mas pedimos que ela seja ministrada nos nossos corações. Fala conosco de forma poderosa, nos ensina princípios preciosos para a nossa vida hoje. Nos ajuda, Senhor, a vencer nossas batalhas, esclarece a nossa mente, ilumina nossos caminhos, nos dá, Senhor, a segurança das nossas decisões. Nos abençoa nessa noite, Pai, todos que estão aqui e aos que estão conectados, que possam sentir a tua presença, possam te ouvir poderosamente, que saiam daqui de forma diferente. Essa é a nossa oração,
ao nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero pedir a sua atenção nesses próximos minutos para uma palavra poderosa de Deus ao teu coração. O tema dessa mensagem é fé ativa nas batalhas da vida. Fé ativa nas batalhas da vida. Inspirado em Gênesis capítulo 14, do verso 10 ao 20. Um texto que, para que a gente possa entender, a gente precisa ler o contexto disso. Precisamos ler alguns capítulos antes para entender o que aconteceu aqui. E nós vamos ver que os capítulos anteriores falam sobre quando Abrão é chamado por Deus para uma missão. Abrão obedece, deixa a terra, a parentela e vai para uma terra que Deus não tinha dito ainda. E Abrão, ele começa a prosperar, ele vai para o Egito. No meio do caminho ele vai para o Egito com a sua família. Abrão, no Egito ele erra, mas aí ele se arrepende, ele volta a adorar a Deus. Ele prospera tanto, junto com o seu sobrinho Ló, prospera tanto que no capítulo 13 diz que começou a ter conflitos entre Abrão e Ló. Os pastores começaram a entrar em conflito. A terra era pequena para tamanha prosperidade que Deus tinha dado a Abrão, e juntamente com o seu sobrinho Ló. E aí Abrão dá a ideia: Ló, vamos separar, cada um vai para o seu lado, não tem como a gente conviver, não tem como a gente se manter mais aqui. E aí Abrão, como sendo líder, ele vai lá e diz assim: escolha você primeiro, para qual lado você deseja ir. O lado que você decidir, eu sigo para o outro lado, sem problema nenhum, eu sou bem resolvido com isso. Então a Bíblia diz que Ló olha, averigua a terra, e os seus olhos, o seu coração, o seu egoísmo, a sua intenção de lucrar mais, ele olha para um determinado período da terra, e ele diz: essa terra ela é boa, ela é fértil, essa terra ela prospera mais, eu prefiro ir para cá. E Ló diz: eu vou para o lado de cá. E Abrão diz: tudo bem, eu vou para o outro lado. Só que Ló não sabia que lá era Sodoma e Gomorra, uma terra onde o pecado predominava. Chegando lá, Ló tinha a decisão de sair, mas a Bíblia diz que ele resolve construir casa lá, ele resolve morar lá. E isso pesou sobre Ló, influenciou, talvez mudou a forma de Ló pensar, talvez mudou o coração de Ló. Existem lugares que têm poder de nos influenciar, e nós precisamos cuidar disso, guardar o nosso coração sobre as influências que são ruins para a nossa vida. Nós somos chamados por Deus para sermos influenciadores e não sermos influenciados tão facilmente. A Bíblia diz no capítulo 14 que se levanta uma guerra de 9 reis, 5 reis contra 4 reis. No meio estava o rei de Sodoma e Gomorra, e eles eram chefes das cidades. Então eles foram guerrear por poder, por bens. E aí o rei de Sodoma e Gomorra pede a batalha para esse rei chamado Quedorlaomer. Esse rei, irmãos, representa no mundo espiritual uma entidade, que é aquela entidade que vem para saquear a nossa família e levar nossos parentes para distante de Deus. Ele vence a batalha, ele entra em Sodoma, ele saqueia os bens de Sodoma e leva Ló como capturado. Ele resgata Ló e leva como prisioneiro. Preste atenção, porque existe uma entidade maligna que ela trabalha para aprisionar a nossa geração, para aprisionar nossos filhos, para aprisionar nossos parentes. E nós somos chamados por Deus para guerrear essa batalha e vencermos essa batalha. Ló é levado prisioneiro, não basta só Ló, mas ele é levado também com a sua família e também com os seus bens. O inimigo ele entra e resgata tudo. E aí é onde a gente entra no versículo, no texto que nós lemos. Esse capítulo apresenta uma narrativa desse conflito, e acima de tudo da coragem de um homem chamado Abraão, de tomar para si uma batalha que não era dele. Abraão, depois conhecido como pai da fé, enfrenta a colisão desses reis, poderosos para a sua época, simplesmente por um coração, irmãos, que estava em Deus. Eu quero que eu e você nessa noite possa ouvir muito poderosamente e profundamente o que o Senhor tem para nos falar, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com outro coração. Você vai sair daqui hoje olhando de forma diferente para a sua família. Você vai sair daqui nessa noite olhando de forma diferente para o seu chamado que Deus tem para você. Esse texto, irmãos, Abraão, ele vai, persegue, vence e recupera. Essa história não é apenas uma batalha física, mas revela acima de tudo princípios espirituais profundos,
que nos levam a vitórias, a manifestações abundantes divinas na nossa direção. Em um mundo como esse, que nós estamos com batalhas constantes, esse texto nos ensina que a verdadeira abundância de Deus, prosperidade de Deus, bênção de Deus, não vem sobre nossas forças humanas, não vem por meio da nossa sabedoria humana. Nós precisamos aprender aqui nesse texto e explorar princípios que nos convidam a acessar esse lugar onde Deus tem a vitória para nos dar. Nós precisamos de uma fé ativa nas batalhas da vida, amém? Você precisa de uma fé mais ativa nas batalhas da sua vida. Como eu posso acessar isso, pastor? Primeiro princípio, busque ouvir Deus falar com você. Busque ouvir a voz de Deus. Primeiro princípio é a sensibilidade à voz de Deus. A nossa fé, irmãos, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos construir uma sensibilidade em comum para a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é mais do que escutar com nossos ouvidos. Pastor, eu sempre tive a dúvida de como é a voz de Deus, porque eu fico esperando que Deus fale, assim como Ele falou com Samuel. Samuel ouviu Deus falar e respondeu: eis-me aqui. Talvez Deus já vem falando com você há muito tempo e você não está sendo sensível para ouvir. Talvez Deus já está falando com você por meio de uma intenção interior, por meio de uma voz interior, por meio de pessoas, por meio de circunstâncias e até lugares. Nós precisamos estar mais sensíveis para ouvir Deus falar além do que os nossos ouvidos escutam. Ouvir a voz de Deus é sentir uma certeza interior, é você ter uma convicção, uma paz que vem de dentro para fora. E ao ouvir a voz de Deus, nós precisamos escolher confiar naquilo que Deus está falando, confiar e semear, para que essa voz se torne um impulsionador para nossas decisões. E uma das coisas que não nos pode faltar é a comunhão com Deus, para que a gente possa estar sensível a ouvir a voz de Deus e agir com fé. Nós precisamos ter comunhão com Deus, porque a comunhão é fundamental para que Ele nos guie, para que Ele fale conosco. A Bíblia diz que Abraão, ou Abrão, porque é a mesma pessoa, ouviu Deus falar. Abrão não ouviu só um jovem que fugiu da batalha e chegou lá todo transtornado porque tinha conseguido escapar da guerra, mas esse era a voz de Deus. É Deus permitindo que aquele jovem escapasse da batalha, era Deus enviando ele para o lugar certo, era Deus movendo as águas. Abrão entende que não era apenas uma pessoa para falar aos seus ouvidos, mas era Deus chamando ele para uma missão. Então Abrão, ele ouve o que aconteceu. O jovem chega até onde Abrão está e diz: olha, foi uma tragédia, uma catástrofe, os reis invadiram Sodoma, levaram os bens e levou também o teu sobrinho Ló prisioneiro. Abrão não ouve apenas com os ouvidos, Abrão ouve com a sua sensibilidade espiritual. Eu quero profetizar que Deus, através do Espírito Santo, vai gerar sensibilidade espiritual aos seus ouvidos e ao seu coração. Você ouvirá coisas e segredos de Deus que vão te guiar para o caminho certo. Abraão ouviu sobre o cativeiro de Ló, e a Bíblia vai dizer que de imediato Abraão, ele não hesita, ele convoca homens da sua casa e partiu em direção aonde Ló estava. Isso reflete, meus irmãos, acima de tudo, uma vida de obediência à voz de Deus. Nós precisamos nesse tempo estarmos sensíveis a ouvir o que Deus está falando. Deus está falando com você, Deus está falando com você em áreas específicas da sua vida. Você precisa estar sensível e crer, e fazer com que a sua fé seja uma fé ativa. O que é ser uma fé ativa nas batalhas da vida? É quando a gente ouve a Deus e não hesita, a gente obedece aquilo que Deus está falando. Ele vai lá e se move. Isso reflete a vida de obediência.
que Abraão já tinha, desde quando Deus chamou para deixar a sua terra. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a fé não é passiva, a fé precisa ser ativa. Ela ouve e ela age, ela ouve e ela te impulsiona. Hebreus 11, verso 8, descreve Abraão como alguém que pela fé obedeceu e saiu. Em tempos de batalhas como a de Ló, a fé precisa nos impulsionar a perseguir o que Deus nos confiou, a lutar por aquilo que Deus nos entregou, a ir até o final para não perder aquilo que Jesus conquistou para nós. A sua família é preciosa, irmão. A sua família é preciosa, amém? Não desista da sua família, não desista daquilo que Deus te confiou, não desista daquilo que Jesus conquistou naquela cruz por você. Não entregue fácil aquilo que foi conquistado com sacrifício. Abraão nos prova isso, que a fé precisa ser ativa. Ele vai de forma impulsionada a perseguir o que Deus nos confiou, confiando acima de tudo que aquele que o chamou era capaz de dar vitória. Abraão recuperou, porque a Bíblia diz que ele vai lá, pega os 318 homens da sua casa, treinados por ele, leva-os para onde estava Ló. Ele vai, a Bíblia diz que ele tem vitória. Deus dá vitória a Abraão, porque é o Deus da abundância, é o Deus da vitória. A sua provisão é surpreendente quando nós agimos por fé. Todas as vezes que você se mover por fé, Deus vai honrar a sua fé. Deus honra a fé daqueles que honram a Deus. Deus honra a fé dos que honram a Deus. Todas as vezes que você honrar a Deus nas suas escolhas, Deus vai honrar a sua decisão. Quando Abraão parte para a vitória, para resgatar Ló, sem saber o que esperar, porque às vezes a gente vai para a batalha, irmão, sem saber o que nos espera. Às vezes a gente vai para a guerra sem saber o que está diante de nós, e simplesmente a gente é pego dentro de uma batalha. A guerra e a batalha não era de Abraão. Quantos daqui já entraram em batalha que não era sua? Abraão vai lá e toma a batalha, e vê Deus prover a vitória. A provisão de Deus é surpreendente, porque viu Abraão agir pela fé. Pense, meus irmãos, em uma perda na sua vida. A sensação de Abraão é: eu perdi meu parente, eu perdi um familiar, eu perdi uma geração. Pense em algo que você perdeu, talvez um relacionamento, talvez a saúde, talvez uma liderança, talvez um emprego. Que tal você ouvir hoje Deus falar com você? Está na hora de você talvez ser mais ativo. Está na hora de você talvez ser mais sensível à voz do Senhor. E saber acima de tudo que Deus pode restaurar aquilo que você perdeu. Porque Deus é um Deus de recomeço. Esse Senhor que nós cremos da palavra é um Deus que nos mostra que Ele é capaz de recomeçar histórias que as pessoas dizem que é um ponto final. Deus vai lá e surpreende da forma abundante e te faz recomeçar, e te faz resgatar aquilo que o diabo roubou de você. Deus é um Deus que é capaz de nos restituir aquilo que o diabo roubou. Posso ouvir um amém nessa noite? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Me ajuda aí a pregar em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Nós cremos em um Deus que usa cenários de uma fé ativa para realizar o extraordinário. É um Deus que surpreende. É um Deus que é capaz só de encontrar a sua atitude de fé para Ele fazer o extraordinário acontecer. Segundo princípio, use de uma liderança estratégica. Mas pastor, eu não sou líder. Você é líder em alguma área da sua vida. Não tem como ninguém ser líder. Você lidera, nem que seja você mesmo. Mas use de forma estratégica aquilo que você tem capacidade de usar. Abraão, ele não improvisou. Abraão, ele levantou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, como diz o texto. Você acabou de ler que Abraão, ao saber que precisava entrar numa batalha, ele não improvisa. Ele usa das suas ferramentas. 318 homens. A ideia de que os 318 homens eram nascidos em sua casa não era que era filho de Abraão, até porque a história da casa de Abraão era uma infertilidade da sua esposa, e Abraão já era de idade.
Mas simboliza, irmãos, a importância aqui de um discipulado, de um relacionamento, de uma conexão. 318 homens que estavam na sua casa, conviviam com Abraão todos os dias, via a fé desse homem, via a sua devoção, via a sua obediência, via a sua renúncia. 318 homens que não disseram não quando Abraão precisou. Homens que estavam lá para dizer assim: a sua luta é a minha luta, a sua guerra é a minha guerra. Para onde nós vamos? Balança a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você precisa ser como um desses, que quando alguém precisar de você, você vai poder servi-lo. Se a guerra não era de Abraão, imagina desses homens. Mas isso é uma lição espiritual para mim e para a sua vida. Aqui fala de um princípio chamado discipulado, conexão. Discipulado é vida na vida. Discipulado é a gente conhecer pessoas que a gente nunca viu na vida, mas a gente se conecta a ela por uma causa maior e uma missão. E a gente está conectado ao ponto de dizer assim: a sua guerra é a minha guerra. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, talvez você não conheça bem, ou talvez você conheça porque é da sua família, mas diga a ela assim nessa noite, olhando nos olhos dela, diga assim: a sua luta é a minha luta. Diga assim: as suas batalhas são também minhas, porque nós estamos conectados. Você pode olhar para alguém distante e dizer isso também. Olha para alguém longe, diga assim: ei, a tua guerra é a minha guerra. Ei, a tua luta é a minha luta. Diga a ela assim: quando você precisar, não hesite em me chamar, porque eu quero guerrear com você essa guerra, e eu sei que o Senhor nos dará vitória. Amém? Aleluia, aleluia. Deus está falando com você, irmão? Me ajuda a pregar aí, porque você precisa se manifestar, dar uma glória a Deus. É isso mesmo, Senhor. Fala comigo, porque tem gente aqui que hesita demais, que diz assim: o problema não é meu. Ah, meu irmão, como Deus queria te usar. Quando você diz assim: o problema não é meu, Deus vai dizer: então tá bom, eu não vou te usar. Irmão, família não larga a mão de ninguém. Pega na mão dessa pessoa, e diga assim: nós somos uma família. Diga ela: nós somos uma família. Diga assim: família não deixa ninguém para trás. Diga assim: família não larga a mão de ninguém. Diga assim: se você está com luta, essa luta também é minha. Ah, irmão, isso é poderoso demais, porque Abraão podia ter ido sozinho. Abraão podia ter dito: ah, meu sobrinho está lá, é a minha família, é meu sangue, foi aquele que eu tirei de Ur dos Caldeus comigo, ele saiu comigo para a terra prometida. Como é que eu vou deixar ele agora, irmão? Eu vou lá. Mas Abraão chega na sua casa e diz assim: olha, eu estou passando por um problema, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu sozinho eu não vou conseguir vencer. E o mais fantástico é que Abraão não escuta o não de nenhum deles. Todos disseram: aonde é a batalha? Nós estamos prontos para ir. Nós estamos prontos para ir. Nós vamos com você, não vamos deixar você sozinho nessa não. Se é uma guerra, nós vamos lutar juntos. Se tivermos que morrer, nós vamos morrer todo mundo junto. Abraão vai lá, 318 homens formados, equipados, com uma identidade definida, prontos para batalhas espirituais. Isso mostra a preparação de um discipulado sadio, que é as duas vias, porque discipulado não é feito de uma via só, irmão. Discipulado não funciona só do líder para o discípulo. Discipulado precisa ter também investimento do discípulo ao líder. Isso mostra uma preparação sadia. Abraão pega os 318 homens e sai. O que esperavam eles lá? Era um exército valente e poderoso. 5 reis.
Alguém poderia dizer, mas Abrão, é impossível a gente conquistar. Deixa para lá isso, já perdeu, Ló já está perdido, não tem mais como. Não. A gente tem um Deus que não perde batalha, irmão. Nós servimos a um Deus que não perde batalha para o inimigo. Nós servimos a um Deus que é o Jeová Rafa, o poderoso nas batalhas. Ele não perde ninguém para o inimigo, Ele não perde nada para o inimigo. Deus não deve nada para o inimigo. Nós estamos em menor número, mas o menor com Deus se torna maior. Nós vamos. E Abraão monta uma estratégia. E aí é onde você precisa, irmão, usar de estratégias que vêm do alto. Quer mudar a história da sua casa? Use estratégias que vêm do alto. Quer mudar a história da sua geração? Use estratégias que vêm do alto. Para de querer usar a estratégia dessa terra, não vai dar certo. Se você usa a estratégia dessa terra, você talvez não consiga entrar na terra prometida que Deus tem para você e a sua família. Abraão usa estratégia. Abraão diz, a gente não vai chegar de vez, nós vamos se dividir, nós vamos cada um por um lado, nós vamos pegar eles à noite, pegar o inimigo de surpresa e a gente derrota o inimigo. O que nós aprendemos aqui? Que a gente não pode agir de qualquer jeito. Diga a essa pessoa, para de você querer agir com afobação, com pressa, com emoção, sem consultar Deus, sem estratégia nenhuma. Diga assim, talvez está dando errado porque você é afobado. Está na hora de você ter mais cautela, sabedoria e estratégia, porque o inimigo não é poderoso, você que está dando a arma para ele. Está na hora de você derrotar o inimigo que está tentando derrotar a sua casa. Abraão usa uma estratégia, divide o grupo, monta o esquema da estratégia. Porque você não vê Abraão agindo de qualquer jeito. Porque quem age de qualquer jeito, irmãos, pode colocar tudo a perder. Provérbios capítulo 2, verso 11 afirma que as escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Isso sugere que a falta de sabedoria e entendimento que leva à pressa resulta em ausência de proteção e segurança. O que você mais precisa hoje é proteção e segurança do Senhor. Mas não é fazendo de qualquer jeito. Você precisa ter sabedoria e estratégia. Não haja com afobação. Não haja com emoção. Conheço muita gente que agiu por emoção e se arrependeu depois. Eu não fico, eu não quero saber. Depois a ficha cai, a pessoa se dá conta e se arrepende. Conhece alguém assim? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e você vai ver. Por que a gente faz isso? Quem nunca? Quem nunca errou, feito Ló errou? Quem nunca foi um Ló da vida, irmão? Que quando teve a oportunidade de acertar, ele escolhe baseado na sua afobação, na sua emoção, porque a Bíblia diz que ele analisou por muito tempo as terras. Ou seja, ele foi lá, olhou, essa não vai dar em nada. Foi lá, olhou, rapaz, essa aqui tem um negocinho bom. Foi lá, olhou e disse, rapaz, essa aqui é melhor do que aquela. Eu vou deixar Abrão com aquela e vou ficar com essa. Quem nunca foi um Ló da vida? Em algumas áreas da nossa história. Escolhe por afobação, escolhe por egoísmo, escolhe porque é o melhor para você, mas se deu mal, porque ele foi para um lugar onde não deveria ter ido. Construiu casa, passou a morar em Sodoma, enfrentou uma batalha que não suportou, foi levado pelo inimigo, prisioneiro do inimigo, perdeu todos os seus bens para o inimigo. Mas olha para essa pessoa assim, diga assim, um dia você foi um Ló, não tem problema, porque existe um Deus que levanta um Abraão na sua direção. Você não entendeu? Diz mais uma vez para ela, diga assim, se um dia você agiu como Ló, diga assim, descansa teu coração. Eu vim nessa noite para te dizer que Deus, aquele que te vê todos os momentos,
Ele levanta um Abraão para te ajudar a resgatar você e a sua casa. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Ah, meu irmão. Olha para essa pessoa e diga assim: ei, se não tem Abraão ainda na sua vida, eu estou aqui para ser como Abraão para você. Aleluia! Aleluia! Diga assim: hoje o Senhor está me formando como Abraão da minha casa. Irmão, 318 homens. Fui pesquisar por que esse número. A tradição judaica vai falar que 318 é interpretado como a soma dos valores numéricos da letra do nome Eliezer. Porque o alfabeto judaico, cada letra tem um significado. Não é feito o nosso português, que o significado está na palavra. O significado está na cada letra. E quando se pega os 318, se fala sobre Eliezer. Eliezer, irmãos, ele foi o servo mais leal que Abraão teve. Então logo nós entendemos que esses 318 homens foram a dois na lealdade, na aliança, no coração, na missão. Aqui sugere que Eliezer foi uma peça-chave, não só na formação desses homens dentro da casa de Abraão, mas na vitória que Deus deu a Abraão. Aqui nos ensina que a lealdade, ela nos dá vitória. A lealdade nos atrai a abundância de Deus sobre as nossas vidas. Não representa só um grupo específico de guerreiros leais e treinados, e sim também representa, mas acima de tudo, uma preparação e uma disposição. Coloca a mão no ombro dessa pessoa e diga assim: eu quero liberar sobre você nessa noite essa mesma disposição de você ser como um desses leais, guerreiros, incansáveis e que estão abraçando as batalhas, porque serve a um só Deus. A vitória aqui não é acidental. A vitória, ela é intencional. Ela flui da fidelidade, ela flui da lealdade. Provérbios 21, 31, a Bíblia nos ensina: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então faça a sua parte, porque Deus está pronto para fazer a dele. Prepare o caminho para a vitória, porque Deus já está pronto para te dar a vitória. Prepare o caminho para a abundância, porque as janelas do céu já estão abertas na sua direção. Prepare o caminho da sua prosperidade, porque Deus já resolveu te abençoar. Prepare o caminho para a sua geração entrar na terra prometida, porque Deus já te conduziu até lá. Então invista na sua casa, invista na preparação, invista na igreja do Senhor, invista no seu conhecimento bíblico. Treine-se, prepare-se, porque Deus já está pronto para te dar a vitória. Deus usará a sua preparação para manifestar abundância no meio das guerras. Abraão não vai de qualquer jeito, ele pega os 318 homens preparados. Agora eu me pergunto, quando começou essa preparação? Porque nem guerra tinha. Pega essa chave aqui de Deus, irmão. Você só vai ocupar lugares se você estiver preparado para entrar neles. Deus só vai te levar a lugares se você estiver preparado antes para você entender os lugares que Deus vai te levar. Então se prepare, diga a essa pessoa: se prepare. Diga assim: se prepare, porque o que vem aí é coisa grande. Diga assim: Deus não trabalha com coisa pequena, Deus só trabalha com coisa grande. Diga assim: o que vem na sua direção é coisa grande. Então se prepare para acessar o grande de Deus, a abundância de Deus na sua vida e na sua casa.
você não lembra de Davi? Davi, ele começou matando um leão. Depois Davi vence um urso, para quando chegasse na batalha contra o gigante, ele está preparado. Existem gigantes que vão aparecer na sua direção, mas eu creio que você vai estar preparado para vencê-los, amém? Não espere chegar à batalha, se prepare antes. Se prepare antes. Se prepare antes, amém? Onde estão os guerreiros que vão se preparar? Onde estão os valentes do Senhor que estarão se preparando nesse tempo para derrubar todos os gigantes que aparecerem? O inimigo não vai saquear sua casa. O inimigo não vai levar a sua parentela. O inimigo não vai tirar os seus bens. E por último, para a gente encerrar, rejeite a glória humana. Dependa totalmente de Deus. Rejeitar a glória humana significa não dar importância ao reconhecimento, irmãos. Aplausos. Aplausos são hoje, amanhã são vaia. Hoje a pessoa te elogia, amanhã ela está te criticando. Hoje ela te aprova, amanhã ela te reprova. Hoje ela está do teu lado, amanhã ela te dá as costas. Pessoas vêm, pessoas vão. Mas o único que permanece para sempre é o Senhor nas nossas vidas. Hoje ela precisa de você, mas quando ela estiver bem, ela vai dizer que você não serve mais. E é assim a vida, amém? Foi assim com Jesus, vai ser diferente conosco. Mas o que nós precisamos é rejeitar todo tipo de glória humana. É nós ficarmos confiando somente no Senhor. Buscar a glória que vem de Deus. Pois é, as coisas que são humanas são passageiras. E olha, muita coisa humana desvia o nosso foco. Escolher a glória de Deus ao invés da glória humana é não viver para agradar o mundo, irmãos, mas para agradar ao Senhor. Buscar acima de tudo a intimidade com Ele, para que a gente possa obedecer a Ele. Porque só Ele pode nos conduzir a uma vida de vitória. A aprovação das pessoas, ela é passageira. A aprovação das pessoas, ela é limitada. Ao contrário da glória que vem de Deus, que ela não se limita a nossas limitações. Ela transborda e ela é infinita. Após a vitória de Abraão, a Bíblia diz que Abraão vai lá, é poderoso demais, irmão. Abraão vai à guerra pela vida de Ló. Eu quero profetizar que você vai ter esse coração. Você vai ter esse coração, amém? Você vai ter esse coração também. Abraão vai lá, luta contra os reis. A Bíblia diz que os reis fogem. Abraão resgata os bens que foram levados. E ele chega até onde está Ló. E eu fico imaginando a cena. Quando Abraão chega, vê Ló aprisionado. Porque para Ló, irmão, para Ló não tinha mais jeito. Para Ló ele foi levado como escravo para um outro reinado. E para ele viveria eternamente assim. Eu fico pensando como a cabeça de Ló não deveria estar, como o seu coração, a angústia da sua alma, dizendo: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu joguei tudo a perder. Eu poderia ter escolhido um outro lugar, mas escolhi vir morar aqui em Sodoma. Coloquei tudo a perder, o que Deus me deu de bens. Quantas bênçãos Deus não me deu. Deus me abençoou tanto. Deus me deu uma família. Eu não tenho nada, estou aqui, eu vou morrer aqui, não tem mais jeito. Quantas pessoas hoje não estão vivendo assim como Ló? Porque errou um dia, porque tomou uma decisão equivocada, porque tropeçou, porque caiu, porque falhou, e estão aí com a alma dilacerada, jogando tudo a perder. Não tem mais jeito aos seus olhos. Mas eu quero profetizar que Deus vai te dar esse coração que deu a Abraão, para você ir em busca dessas pessoas que estão como Ló, achando que não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque Deus não se esquece daqueles que Ele escolhe. Abraão chega, Ló olha e diz: é você, Abraão, meu tio? Abraão diz: Ló, Deus não esquece de você.
Deus não te esquece. Eu vim aqui porque Deus me tirou de onde eu estava. Deus fez queimar no meu coração. Deus fez queimar na minha alma a necessidade de ajudar você, de não deixar você morrer, não deixar você para trás, não deixar você sozinho. Abraão pega Ló, leva de volta. No meio do caminho, a Bíblia diz que Abraão se encontra com Melquisedeque. Se encontra com o rei de Sodoma primeiro. O rei de Sodoma diz: ei, Abraão, deixa eu te dar parte desses bens que você recuperou, fique para você. Diga a essa pessoa: cuidado com as ofertas do inimigo. Diga assim: quando você vence uma batalha, o inimigo vai te oferecer uma oferta de despojo, aonde vai tirar a glória que Deus te deu dessa batalha. Fica com parte dos bens para você. Pode ficar. Você é merecedor. Você venceu a batalha. Você merece. Foi você que guerreou essa luta. Você merece ficar com uma parte para você. Foi você que foi lá, saiu da sua casa, pagou um preço. Você foi lá, enfrentou. Agora é mérito seu. Abraão diz, olhando para eles assim: jamais, eu não posso aceitar, porque se eu aceitar, amanhã você vai dizer que você me ajudou. Não, a minha vida pertence ao Senhor, e a vitória foi o Senhor quem me deu. Nós precisamos de um coração desse. Nós precisamos de um discernimento desse, para entender quando são as ciladas do inimigo, para perceber quando são as ofertas do inimigo, para roubar a glória de Deus. Não, rejeite todo tipo de glória que não venha de Deus, rejeite todo tipo de glória que não venha de Deus para a sua vida. Foi o Senhor que fez, foi o Senhor que prometeu, e é o Senhor que te dará a vitória. Então a glória dele Ele não divide com ninguém. Ou você dá a glória para Ele, ou você está tirando a glória dele e colocando a glória em homens. Abraão diz: não posso, jamais. Pode ficar. Abraão diz: pode ficar com os despojos para você. Eu não quero nada que é seu. Diga nessa noite assim: eu não quero nada que não venha de Deus para a minha vida. Mas diga para os céus ouvir: eu não quero nada que não venha de Deus para a minha vida. Amém? Amém? Dá glória a Deus. Aplauda Ele nessa noite. Verso 23, Abraão recusa os bens que veio do rei de Sodoma, dizendo assim: não, eu não quero que você diga que você me abençoou. Não, eu não quero que você diga que você me ajudou. Quando Abraão sai desse ambiente, ele se depara com Melquisedeque. Melquisedeque olha para Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque é a figura de Cristo, porque não tem genealogia, não tem começo nem fim. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E olha para Abraão e diz assim: Abraão, bendito seja o Deus Altíssimo que te deu a vitória sobre os teus inimigos. Uau! Pega isso aqui, irmão. Todas as vezes que você declarar os feitos do Senhor para a sua vida, Deus vai te abençoar, liberando um outro nível para a sua vida. A Bíblia diz que Abraão, cheio de gratidão, ele pega daquilo que Deus tinha dado e dá o dízimo para Melquisedeque. 10% de tudo que ele tinha. Abraão diz: eu preciso reconhecer que foi o Senhor que me deu a vitória. Eu não estou pregando sobre dinheiro, estou pregando sobre princípios bíblicos. E a gente precisa entender
que esses níveis de princípios nos faz desatar na nossa vida. E que aqui não se resume a lei, porque nem lei de Moisés existia ainda. Aqui é gratidão. Diga assim, um coração grato. Diga, um coração grato é um coração que reconhece a vida do Senhor, as bênçãos do Senhor e a prosperidade do Senhor. E eu quero terminar aqui, irmão. Deus espera que a sua fé, assim como Abraão, seja o cenário ideal para Ele agir de forma poderosa. Tudo que nós precisamos hoje, talvez você que está aqui nessa noite, você se encontre como um Ló. Você errou, falhou, entregou tudo que você tinha. O inimigo veio, roubou a sua paz, sua alegria, roubou a sua esperança, roubou seus bens, roubou sua família. Mas eu quero dizer que o Senhor não esquece de você. O Senhor não esquece de você. O Senhor não está com os olhos fechados na sua direção. Ele não está com os ouvidos tampados para as suas orações. Ele não está negligente às suas lágrimas. Ele não está passando vista grossa nos seus joelhos encalejados. Ele não está sem querer ver a sua dor da alma. Ele não está sem querer ver o que você anda passando. O Senhor, Ele levanta um Abraão na sua direção nessa noite, para guerrear com você na sua guerra, e para te dar a vitória que Ele tem preparado para você. Assim será em nome de Jesus. A fé de Abraão foi o cenário que Deus precisou para fazer o impossível. A sua fé será o cenário que Deus vai precisar para realizar o milagre que a sua casa precisa. Assim será sobre a sua vida. Assim será sobre a sua vida, amém? Você pode dizer a 3 pessoas, assim será sobre a sua vida. Eu declaro nessa noite, Deus vai levantar um Abraão na sua direção. Diga assim, não se preocupa, existe um Abraão que vai cruzar o teu caminho, e ele vai te ajudar nas tuas batalhas, ele vai te ajudar nas tuas guerras, ele vai te ajudar a mudar essa história. Ele vai estar com você nessas batalhas. Ele vai entrar lá no cenário da tua dor e vai dizer: ei, o Senhor me trouxe aqui para mudar a sua história. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não estou vivendo o que Ló viveu. Então olha para o teu lado e diz a essa pessoa assim: você está diante de um Abraão nessa geração. Escute, essa semana, Deus vai te usar na direção de alguém. Alguém que está como Ló, perdido, sem esperança. Talvez alguém dentro da sua casa. Deus está queimando no teu coração a partir de hoje. E você será como Abraão. Talvez você não vai precisar fazer nada. Talvez você vai precisar dizer: essa guerra não é só sua. A partir de hoje, eu estarei guerreando com você essa batalha. E Deus vai te dar vitória. Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos adorar Ele? Eita! Quero ir contigo mais profundo. Senhor, eu sei, nunca vai soltar. Uou! Você pode adorar Ele nessa noite? Que me visite.
Só as vozes. Leva-me ao lugar. Amém. Vamos declarar isso. Aleluia. Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado aí, por favor, se você pode. Escute o que eu vou dizer, amém? Escute o que eu vou dizer. Abraão arriscou tudo para ajudar Ló. Colocou a sua vida em risco, colocou seus bens em risco, colocou os homens treinados em risco, por um amor sacrificial, irmão. Essa é a mensagem de Jesus para mim e para a sua vida. É a mensagem do Senhor para mim e para você. Nós éramos como Ló da vida, e talvez até somos hoje ainda, perdidos nas batalhas, nas guerras, nas lutas. E por vezes a gente acha que não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: tem jeito sim. Nada está perdido. O Senhor é aquele que te dá vitória. Ele não te esquece. Ele é aquele que usa pessoas na sua direção. Quando todos se abandonam, o Senhor levanta um Abraão. Quando você não acha que não tem mais recursos, o Senhor usa alguém para te abençoar. Quando você pensa que não vai dar mais, o Senhor te prova que o amor dele por você é maior. O amor dele por você é maior. Aperta um pouquinho a mão dessa pessoa, diga assim: ainda tem saída. Diga assim: nada está perdido. E eu quero declarar na tua vida que assim como Deus fez na vida de Ló, fez usando Abraão, fez movendo Cristo, assim Ele vai estar fazendo na sua vida e na sua casa. Você pode levantar a mão um pouco dessa pessoa e declarar isso. Amém? Oh, aleluia. Vamos lá. Isso. Aleluia. Declare isso. Bem forte. Te adorar é o que sustenta. Eu não vou perder. Declare. Te louvarei pelas tentações. É mais que estragar. Posso não ver o amanhã, sei. Porque o Senhor está cuidando de mim. Mais uma vez. Te adorar é o que sustenta. Aleluia! Levante sua mão e adora Ele. Levante sua mão e adora Ele. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Ele não esquece. Chegar ao fim, o Senhor está cuidando de mim. Oh, ela babassore candará labassou. Chora candará labassou.
Aleluia, você pode exaltar a Ele, você pode glorificar a Ele, você pode agradecer a Ele. Louve a Ele, louve ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Não, você não vai perder essa batalha, irmão. Você não vai perder para o inimigo aquilo que Deus te entregou. A promessa está viva. Creia que o Senhor está cuidando de você. Mas nessa noite eu quero fazer um desafio. Você que está aqui ouviu essa palavra, e você sabe que você precisa mais do Senhor. Você sabe que você precisa entregar a sua vida nas mãos dEle. Você sabe que você mais da presença dEle. Você está frio, distante. Eu preciso de Jesus, pastor. Quero desafiar você a entregar a sua vida a Ele, a você dizer um sim para o Senhor. Eu quero perguntar: quem deseja nessa noite sair daqui diferente? Eu quero dar minha vida para Jesus. Levanta a tua mão bem alto, você que está aqui. Levanta a tua mão, sem medo, sem vergonha. Só dá um sinal, dizendo assim: eu quero dar minha vida para Jesus. Não é para a igreja, não é para a religião, é para esse Deus que é capaz de mudar a sua história. É para esse Senhor que tem um amor sacrificial, de arriscar tudo, só para ver você vencer. Você que está aqui, está cansado de lutar, chegou o dia da sua vitória. Só dá um sinal. Onde está você que deseja? Tem alguém? Alguém que está afastado dos caminhos? Hoje Deus te trouxe aqui para dizer a você que não é longe que você vai conquistar. Você precisa voltar aos braços do Senhor. Quero te convidar a você vir aqui à frente. Volta para a casa do Pai. Sai do teu lugar e vem. Vem, a tua fé é o cenário que Deus precisa para fazer o milagre. E ao você sair do seu lugar, você está dando passos de fé em direção à tua vitória. Tem alguém nessa noite? Não deixa para amanhã. Você sabe que precisa hoje. Nem se preocupa como será. Deus providencia todas as coisas. Só se entrega. Só se doa para Ele. Alguém deseja? Eu não vou demorar. Mas eu sei que tem uma pessoa aqui. Deus está me falando que tem uma pessoa aqui que se encontrou nessa palavra. E Ele te trouxe aqui para falar exatamente isso para você. Então não resista à voz do Senhor. Só se permita. Onde está você? Levanta a tua mão assim. Deixa eu orar por você nessa noite. Deixa eu declarar sobre a sua vida que assim como Ele fez com Ló, com Abraão, Ele vai fazer com você também. Onde está você? Glória a Deus. Se você não quis fazer isso publicamente, você pode fazer isso depois com qualquer voluntário dessa casa, se você desejar. Mas você sabe que foi com você que Deus falou. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero te dar um conselho. Se você entendeu essa palavra e você lembrou que Deus usou um Abraão na sua vida um dia, aproveite essa semana e agradece essa pessoa. Manda uma mensagem de gratidão. Faz uma ligação. Diga: olha, obrigado, porque um dia Deus te usou na minha direção. Isso é tão importante. Ló ficou muito grato a Abraão. E nós precisamos também sermos gratos a Deus e as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Amém? Você pode aplaudir a presença dEle nessa noite? Glória a Deus. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós hoje, para todo sempre. Shalom, beijo no coração. Feliz semana.